Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. No vídeo de hoje nós vamos analisar esta matéria que começa já em um tom de lamento, dizendo Putin sempre escolhe a escalada. Para sermos sinceros, esta é também a minha opinião, ele sempre escolhe a escalada, porém é preciso dizer que o outro lado também está escolhendo a escalada. O que está diferenciando a atitude de Putin nos tempos em que nós estamos vivendo é que neste momento, alguém escolheu a escalada, ou seja, o valentão do bairro já não consegue mais impor as suas vontades através do medo, através da escalada, porque está encontrando alguém que está fazendo frente, pagando com a mesma moeda. Quem está certo, quem está errado, não estou aqui para determinar isso, mas o fato é esse. Dois valentões têm se enfrentado e quem tem pagado o pato é, por enquanto, a Ucrânia diretamente e o resto do mundo indiretamente. Principalmente a Europa. A Europa está numa queda vertiginosa e muito clara por conta das sanções que acabou impondo através dos seus líderes por influência da classe dominante ocidental. A matéria diz o seguinte: após 7 meses de G com a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin declarou mobilização e está prestes a anexar 4 regiões ucranianas. Isso aqui é favas contadas, anexação, como vocês já viram em vídeo anterior. Isso após referendos encenados. Quando se trata do Ocidente, Putin insiste que não está blefando sobre ameaças de G-Nuke. Eu diria que apenas uma pessoa completamente nécia, idiota mesmo, ainda acha que ele não vai levar esta ameaça até o final. Apenas um completo ignorante. E é óbvio que a inteligência ocidental, da classe dominante, aquela classe que toma as decisões, que dá as canetadas para levar adiante o processo que nós estamos vivendo, é óbvio que eles sabem que ele levará a cabo essas ameaças. Então, todas essas atitudes que eles estão fazendo estão levando em consideração o fato de que lá no final das contas isso irá acontecer. E não é uma coisa que nós gostaríamos de ver, pessoal. Infelizmente nós vamos acabar vendo isso porque nós sabemos que o lado ocidental tem escalado e nós sabemos que o lado de Putin aí vai responder na medida. E não será algo bonito de se ver. Até separei aqui, nós vamos voltar para essa matéria aqui, mas eu separei aqui para que vocês lembrem o que aconteceu com a Fatman lá no Japão em 1945. Quando ela foi jogada, pessoal, ela era pequenininha, ela tinha 1,52 metros de largura e pesava só 4,5 toneladas, com o equivalente a 20 toneladas de TNT. Apenas 20 e fez todo aquele estrago. Foi mais de uma centena de milhares de vidas humanas perdidas. E as coisas agora escalaram de uma tal maneira que um equivalente ao Fatman de 100 toneladas de TNT é já considerado um artefato tático, já não é considerado um artefato nuke nos termos atuais. Porque atualmente, se ela, que causou todo esse estrago, carregava o potencial de 20 toneladas de TNT, atualmente isso é possível com 50 mil toneladas, ou até mais. Então as de 100 toneladas são consideradas pequenas hoje em dia, táticas, e muito provavelmente serão essas que nós veremos serem aplicadas num primeiro momento. Se a de 20 já causou, se não me engano, se não me falha a memória, 120 mil baixas, pessoal? 35 mil na hora e mais de 100 mil nos anos seguintes, 135 mil. Então imagine uma de 100, que é 5 vezes maior, nós estamos falando aí de 500 mil de pessoas. Então não é pouca coisa e nós não podemos colocar ou imputar a culpa só em um dos lados. Nós estamos vendo que os dois lados estão acirrando os ânimos e nenhum dos lados vai ceder. Um porque não quer perder poder hegemônico que possui atualmente, e outro porque não está mais querendo se submeter a certas imposições. Nós estávamos vendo aí como estava uma escalada de situações sendo imposta no mundo inteiro até que um dos prejudicados se levantou. Eu digo para vocês, pessoal, que
a tendência, que a gente já falou aqui várias vezes, né? A tendência para essa terceira G mundial é muito grande, é muito grande. Mas eu não digo que isso será destrutivo para o mundo inteiro. Então eu não quero aí que vocês tenham um medo exagerado. Inclusive, né, agora nós voltamos com o canal Casando Verbo, acho que eu não falei para vocês aqui, ó, até sugiro que procurem um vídeo lá onde eu falo sobre o medo. Não tenham medo, se chama o título dele, né? Então não é que nós devemos ter um medo exagerado, porque por mais que o ser humano já tenha testado aí, acho que mais de 1 milhar, né, desses artefatos nuke, isso não fez nem cócegas para destruir de fato a Terra, como se diz aí que isso faria. O ser humano não tem essa capacidade de causar a destruição da Terra inteira, mas ele tem capacidade de causar um sofrimento muito grande para milhares de pessoas, né, desde que elas estejam concentradas. Então, sinceramente, eu temo muito pelo povo ucraniano, principalmente aqueles que estiverem em regiões de alta concentração de pessoas, porque a tendência é que as coisas se encaminhem para isso aqui que eu estou apresentando no cenário desse vídeo. Então, se você tem parentes dentro do país, da Ucrânia, você deveria sinceramente conversar com ele. Se ele não pode sair do país, porque talvez não tenha condições financeiras, uma série de problemas que podem estar prejudicando a sua saída, mas eu acho, isso é uma opinião, né? Eu acho que ficar longe de locais com muita concentração de pessoas seria indicado, e também longe de concentração de forças, né, de ataque e defesa, se é que vocês me entendem, do adversário russo, porque a tendência é que quando algo assim for aplicado, vai ser aplicado ou onde há uma alta concentração de pessoas, ou onde há uma alta concentração de poderes de ataque e defesa, ou, preferencialmente, as duas coisas. Então, quem for bem prudente, não é que deve ter medo, né? Mas quem for bem prudente vai acabar, na minha opinião, se deslocando aí para locais que não são estratégicos, mesmo que dentro do país, né? Então eles dizem aqui, a elite russa afirma que muito poucos em suas fileiras apoiam a G. 7 meses depois do início do conflito, no entanto, não há sinais visíveis de dissidência. Pelo contrário, aqueles que se opõem ideologicamente às ações de Putin ainda o estão ajudando a transformar a economia em uma economia capaz de sustentar a G prolongada. Já falamos sobre isso aqui. A economia da Rússia está se transformando em uma economia voltada para a G. É uma economia totalmente diferente da economia do dia a dia, a economia comum, né? Então, a própria elite russa está encaminhando, ajudando, né, o país a entrar nessa fase. E essa história aí de que há uma grande oposição lá dentro não nos parece muito verdadeira, porque se houvesse uma oposição realmente forte nesse sentido, já teriam, então, obliterado aí as intenções de Putin. Mas, pelo contrário, me parece que a classe dominante russa, em sua maioria, está de acordo com isso. Até talvez imaginando que, caso a Rússia venha a ser vencida, ela vai ser fatiada em várias partes. Seria, né? Porque, sinceramente, eu não acredito que esse será o cenário. Ela seria fatiada em partes e o poder dessas elites seria, então, destruído, né? Da classe dominante russa seria destruído, e talvez muitos deles até acabariam em tribunais internacionais, como se o lado oposto a eles perdesse, também acabaria, né? Porque isso é uma característica de todas essas Gs, né? Desse nível, né? Então, é a destruição completa do adversário. Então, me parece que eles estão acordes, na sua maioria, em enfrentar mesmo, ir para o tudo ou nada, como se diz, né? E eles estão minimizando, então, os efeitos adversos da G e das sanções ocidentais sobre a população russa, reforçando assim o apoio ao regime. Ou seja, essa elite russa, né, está servindo como amortecedor. Por quê? Porque ela está fazendo com que o povo não sinta tanto as sanções. Eles estão agindo para manter o povo unido com eles, o país inteiro num só propósito, né? Porque senão, se o país rachar, se o povo começar a ir contra os propósitos da elite russa, obviamente que o regime cai e aí o adversário externo vence, né?
Então, nas últimas semanas, diz ele aqui no artigo, conversamos com 15 servidores públicos, deputados parlamentares e executivos de empresas públicas e privadas, russos, eu imagino, né? Mais da metade eram gerentes sêniores. Todas as nossas fontes na elite, diz ele, que falaram sob condição de anonimato, disseram que o conflito só aumentará nos próximos meses. No entanto, ninguém pode prever o que acontecerá se a Rússia perder. Por quê? Porque eles não estão contando com isso. Se perder, é o tudo ou nada, né? Não tem recuo. É como se eles estivessem com as costas na parede, sendo confrontados pelo valentão de praxe, né? Que já está aí na praça há um bom tempo. Então não tem para onde correr, só resta brigar, né? E aí ele diz aqui aquilo que parcialmente eu concordo. Ele diz, aguardando uma catástrofe. É o que vai acontecer. O grande problema, é que esses valentões, eles estão aí usando por enquanto como sparring, né, batendo num adversário que não teria culpa nenhuma, está ali no meio, né, sendo esmagado e alvejado aí pelos dois lados, né, que seria a Ucrânia, o povo ucraniano que está pagando essa conta, né. No início deste mês, a situação na frente começou a mudar drasticamente. Pela primeira vez desde o início do problema, as forças ucranianas lançaram uma ofensiva maciça, recuperando os principais assentamentos na região de Kharkiv. Como resultado, Kiev recuperou o controle de quase toda a região de Kharkiv, em muitos lugares avançando até a fronteira russa. A derrota mais significativa dos russos desde o início mudou drasticamente a situação dentro do país. Nossas fontes disseram que, que a ofensiva ucraniana obrigou o Kremlin a anunciar mobilização e apressar os referendos sobre a anexação das regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, né? Isso nós já falamos aqui no canal. Então, Putin não pode perder. Na verdade, não é só Putin. Eu acho que a gente, olhando de longe, tem a sensação, pelo que consegue perceber, que o país como um todo, claro, não é uma unanimidade, nunca existe unanimidade numa massa tão grande de pessoas, mas a grande maioria do povo, né, da elite, da Rússia como um todo, parece que eles estão nessa sensação de tudo ou nada, de que eles não podem perder, que eles têm de usar tudo o que têm. E uma das coisas que eles têm são os artefatos nuke. Enfim, pessoal, é apenas para mostrar aqui que essa opinião, né, não é só minha, aqui é uma reunião do Conselho de Segurança com Putin, né? Vocês vejam só aqui a majestade dos locais, aí, né? Da riqueza russa. Me parece aí, pessoal, que dessa vez a classe dominante ocidental realmente não vai conseguir dobrar o adversário. Me parece que isso é até de uma certa maneira profético, tá, pessoal? Nós estamos vendo aí algumas profecias se cumprir. Por enquanto é um pouco cedo para afirmar isso, mas não é uma afirmação, é apenas um indício aí que eu estou apontando, e é importante continuarmos prestando atenção nisso aqui para que, no momento em que a profecia ou esses momentos proféticos se cumprirem mesmo, a gente poder ou não afirmar isso, né? Então é isso, pessoal. Mais uma vez deixando vocês atualizados, né, e colocando a real situação. Aparentemente é para este lado aí que as coisas irão. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.